Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos fazer a demonstração do cosseno da soma de dois arcos. Então, considerando aqui dois arcos alfa e beta, o cosseno de alfa mais beta vai ser dado por... Nós vamos fazer essa demonstração. Diferentemente do que eu fiz na demonstração do seno, eu não vou fazer aqui a demonstração geométrica, usando a circunferência trigonométrica, colocando ali os ângulos alfa e beta e fazendo aquelas demonstrações. Daria para eu fazer tranquilamente. Se vocês até quiserem rever a aula lá da demonstração do seno e tentar fazer para o cosseno, podem fazer, que é bom também para vocês desenvolverem aí o conhecimento de vocês. Eu vou fazer a demonstração aqui utilizando conhecimentos trigonométricos que já foram adquiridos anteriormente. Então, nesse caso, eu vou usar o quê? Eu vou usar o cosseno e o seno do arco complementar. Então, cosseno de alfa mais beta nada mais é do que o seno de π sobre 2 menos esse ângulo lá que eu quero calcular o cosseno, que no caso é alfa mais beta. Ah, como assim? Não entendi. É só vocês lembrarem daquela demonstração que eu já fiz para vocês no início do ano, quando nós tínhamos o triângulo retângulo, tá? Aí tínhamos dois ângulos lá, alfa e beta, pertencentes ali àquele triângulo. Então, tinha alfa, beta e o 90. Então, o seno de alfa é exatamente igual ao cosseno de beta, tá? Que é o seu complementar, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, no caso, se o triângulo é retângulo, já tem um ângulo de 90 graus, alfa mais beta vai dar 90. Então, vem daí a demonstração. Então, ó, por exemplo, cosseno de 60. Cosseno de 60 é igualzinho o seno de quê? 90 menos 60, que é 30. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Cosseno de 45. Cosseno de 45 é igualzinho o seno de 90 menos 45, que é 45. Então, cosseno de 45 é igual ao seno de 45. Tá? Se vocês tiverem dúvida, é só rever lá esses detalhes que nós já fizemos anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu estou usando a unidade de medida radianos, né? 90 graus é o mesmo que π sobre 2 radianos. Então, aqui a gente usa o π sobre 2, que é a unidade padrão de medida para ângulo. Então, vamos lá. Cosseno de alfa mais beta é igual ao seno de π sobre 2 menos alfa mais beta. Aí, continuando, eu vou fazer o seguinte, eu só vou reagrupar isso aqui, ó, para ficar mais fácil a demonstração. Então, eu vou colocar a primeira parcela π sobre 2 menos alfa e vou deixar o menos beta separadinho ali. Então, ó, é o mesmo que eu calcular o seno. π sobre 2 menos alfa menos beta. Então, cosseno de alfa mais beta vai ser igual. Agora, aqui eu vou usar o quê? A fórmula que a gente já demonstrou anteriormente, que é o seno da diferença de dois arcos, considerando um arco π sobre 2 menos alfa e o outro arco o menos beta. Então, usando a fórmula da diferença, vai ficar o quê? Seno A do primeiro, seno A cosseno B, não é isso? Então, quando a gente fala seno A cosseno B, é seno do primeiro ângulo, cosseno do segundo ângulo. Menos seno B cosseno A é o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, tá? Então, nesse caso, o primeiro ângulo ali é π sobre 2 menos alfa. Então, seno de π sobre 2 menos alfa vezes o cosseno do segundo, que é o beta. Menos, porque é o seno da diferença de dois arcos, seno do segundo, que é o beta, cosseno do primeiro, que é o π sobre 2 menos alfa. Ótimo, só usei a fórmula que já foi demonstrada anteriormente. Aí, continuando a demonstração, agora eu vou usar novamente a definição de arcos complementares. O seno de π sobre 2 menos alfa nada mais é do que o cosseno de alfa. Então, aqui, ó, desse produto aqui, vai ficar cosseno alfa, cosseno beta, certo? E para esta outra parcela aqui, a mesma coisa, ó, seno beta aqui, vou repetir, e o cosseno de π sobre 2 menos alfa é o seno de alfa, é o seno do seu complementar. Então, praticamente a fórmula está demonstrada, eu só vou reescrever aqui para colocar o seno alfa ali primeiro na segunda parcela. Então, ó,
Ou seja, cosseno da soma de dois arcos é dado por cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, né? Do primeiro arco e do segundo arco, menos, atenção, hein, para esse sinal aqui, seno do primeiro, seno do segundo, ok? Só isso. Então, ó, o cosseno de alfa mais beta é dado por cosseno alfa vezes cosseno beta menos seno alfa, seno beta. Então, a gente depois pode aplicar isso aí para calcular os cossenos aí dos arcos que não são notáveis, igual eu já fiz exemplos. Cosseno de 75, você pode usar 45 mais 30 e aplicar isso aí. Cosseno de 105, então você pode aplicar de acordo com os conhecimentos que a gente adquiriu até aqui. Depois vocês vão fazer os exercícios. E vamos aproveitar também, já vamos demonstrar a fórmula do cosseno da diferença, tá? É bem parecida com isso aqui, eu não vou precisar usar outro recurso além dessa fórmula que eu acabei de demonstrar. Então, olha só, se eu quero usar o cosseno de alfa menos beta, é só eu tratar isso aqui como uma soma algébrica em que o segundo termo aí da soma é o menos beta, é a mesma coisa usando ali. Então, cosseno de alfa menos beta é o mesmo que cosseno de alfa mais menos beta. E aí agora eu vou usar essa fórmula aqui, ó, sendo o primeiro ângulo o alfa e o segundo ângulo o menos beta, tá? Então, eu tô querendo demonstrar a fórmula do cosseno da diferença usando a fórmula do cosseno da soma, considerando o segundo ângulo como menos beta. Então, vamos lá fazer a demonstração. Então, cosseno de alfa menos beta, né? No caso aqui, porque eu estou usando isso aqui, essa soma, eu vou jogar aqui, ó, vai ficar cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, ou seja, cosseno de alfa vezes cosseno do menos beta, que é o segundo aqui considerando uma soma, menos, porque a fórmula da soma aqui, o segundo termo no cosseno é a diferença, aí seno do primeiro, que é o alfa, seno do segundo, que é o menos beta. Pronto, agora a gente só usar aquela definição de arcos negativos também, que a gente já desenvolveu isso ao longo aí do nosso curso. Lembrem-se que os arcos negativos são aqueles que fazem a movimentação na circunferência trigonométrica no sentido horário, que é o sentido negativo na circunferência. Então, aí nós vamos ter ali, ó. Nesse caso, vamos lembrar, tem que lembrar lá da função cosseno. O cosseno, ele no primeiro e no quarto quadrante, ele é positivo, né? Isso porque o cosseno você olha direto para o eixo x na circunferência trigonométrica. Então, cosseno de menos beta é exatamente igual ao cosseno de beta, tá? Então, aqui não vai mudar nada, vai continuar. Cosseno alfa, cosseno beta. Só que o seno é o eixo y. Então, quando eu vou calcular o seno de menos beta, vai ser o quê? Vai ser negativo, vai ser menos o seno de beta. Nós já usamos muito isso nos exercícios anteriores, nas questões anteriores, tá? Por exemplo, seno de menos 45. Seno de menos 45 é menos o seno de 45, certo? É só a gente lembrar. Então, nesse caso, quando a gente for fazer isso aqui, ó, menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Então, o cosseno de alfa menos beta vai ser cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Agora, é só usar essas fórmulas aí, do cosseno da soma e do cosseno da diferença, para resolver os exercícios de aplicação. Até a próxima!